falar de outro assunto aqui. O Grêmio nos ressuscitou. O Grêmio ressuscitou. Obrigado. Agora, falando em trânsito, pessoal, será que vamos mesmo ter CNH sem autoescola? Novamente esse debate vindo à tona aqui, pessoal. Pois é, porque o Ministério dos Transportes está desenvolvendo, de fato, uma proposta que pode eliminar, de uma vez por todas, a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para ter a carteira de habilitação ali devidamente expedida. Agora, essa medida ainda está em análise, tá? É polêmica, envolvendo diversos setores. Busca reduzir custos, sim, flexibilizar as exigências também e, assim, democratizar o acesso também ao direito de ir e vir, a entrar no seu veículo, no seu automóvel e ciscar esse Brasilzão. Aninha Beatriz, você conhece bem esse ramo aí, qual a tua opinião? Não, André, a gente estava até contar para a nossa audiência que antes do programa começar, a gente estava discutindo esse assunto e eu comentei que existe mesmo praticamente uma máfia de autoescola, pelo menos em São Paulo, em que eles te oferecem ali uma série de serviços para você ter que burlar as exigências do governo. Então, olha, você não precisa fazer aula prática, você paga tanto, a gente te dá o certificado. Você não precisa fazer a prova teórica, você paga tanto. Então, assim, nesse aspecto eu entendo a intenção do governo federal de realmente querer flexibilizar a forma como essas exigências acontecem. Então, por exemplo, você não vai precisar ter aula na autoescola, mas você tem que ter uma certificação, pelo menos de um curso online da parte teórica. Você não precisa ter aula prática só com a autoescola. Você pode ter um profissional autônomo que vai te dar essa aula. Óbvio, quando a gente fala de trânsito, a gente precisa pensar que isso afeta a terceiros, afeta a coletividade. Não é só aquela pessoa ali. Então, onde que essa aula prática vai ser ministrada? Espero que não seja, por exemplo, na Avenida Faria Lima. Mas, de toda forma, você tirar esse monopólio dessas autoescolas. Não, então, qualquer lugar, entendeu? O que eu tô dizendo é o seguinte, é muito interessante que a gente consiga, de alguma forma, tirar esse monopólio das autoescolas, mas a gente precisa garantir que o nível de exigência vai continuar o mesmo ou maior. Porque o trânsito de São Paulo não é aquela maravilha, né? Meus amigos, depois do escola sem partido do Bolsonaro, pelo visto, vamos ter o autoescola sem partido do Lula a partir de agora. É inacreditável. Vamos entender que sem gracinha isso é isso mesmo, porque afeta milhões e milhões de brasileiros. Eu proponho que a gente receba aqui quem entende do assunto, quem tem conhecimento de causa, que é o secretário nacional de trânsito, o Adroaldo Catão, para podermos entender essa proposta que acaba com a exigência de aulas práticas. É por aí, Adroaldo, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, gente. Explicando, né, assim, em primeiro lugar, de onde surgiu essa preocupação, né? A gente está falando de um problema atual de segurança viária. Sempre importante lembrar isso. Nós temos no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas já hoje pilotando moto ou dirigindo carro sem CNH. E por que isso? 20 milhões, é um número que não é pequeno. A gente sabe que o fator determinante para que essas pessoas sejam colocadas fora do sistema e na informalidade é o custo, o alto custo da CNH. Um levantamento que a Senatran fez aqui, o Ministério dos Transportes, detectou que a média para você tirar uma primeira habilitação A e B fica entre 3 e 4 mil reais, podendo chegar até perto de 5 em alguns estados. Então, a gente sabe que pela renda média do brasileiro, esse é um valor proibitivo, né? Não dá nem para falar que é um valor alto, é um valor proibitivo, que realmente exclui as pessoas. Então, a gente não está falando simplesmente de maior liberdade, é também sobre maior liberdade, mas é também sobre inclusão. Essas pessoas que não conseguem a CNH, elas geram um problema de segurança viária e um problema de inclusão social, porque elas não conseguem também o primeiro emprego. É sempre muito mais difícil conseguir o primeiro emprego sem a sua primeira habilitação. E o que a gente está propondo não é nada fora do padrão do que o mundo já faz. Veja, em alguns estados, em alguns países, a gente tem, inclusive, sistemas muito mais liberais do que esse que a gente está propondo. O que a gente está propondo é algo próximo do que já fazem países aqui perto da gente, Argentina, Chile. Veja, eu não estou só falando de países já muito desenvolvidos, estou falando de países com renda média parecida com a do Brasil. O que a gente está propondo é que o cidadão ele possa ter aula online, aula teórica, veja, além dele poder recorrer à autoescola se ele precisar. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ele é obrigado a ficar 45 horas presencialmente tendo aula. Essa exigência ela é um absurdo, né? Ainda mais no mundo de hoje.
em que o cidadão pode aprender de outra maneira, ele pode aprender do celular, pode aprender de casa no computador. Então, a ideia é dar essa opção para o cidadão. Ele ainda vai ter que fazer o curso, tá? É importante. E nas aulas práticas, a gente elimina aquele requisito de ele ter um número mínimo de aulas, que hoje são 20 horas, veja só, 20 horas de aula, para que ele possa ter as aulas que ele achar necessário e, claro, com um instrutor credenciado, do mesmo jeito que ele já faz hoje com a autoescola. O instrutor da autoescola é também credenciado, agora ele vai poder fazer com um instrutor autônomo. Essa é a grande diferença. Com isso, a expectativa é criando concorrência, criando novas formas de aprendizado. A gente vai baratear o preço e atrair essas pessoas que hoje dirigem sem habilitação e tantas outras que, querendo ter habilitação, não dirigem. A gente está falando aí num contingente de cerca de 50 milhões de pessoas. Quer dizer, não é brincadeira, é um problema gravíssimo que a gente vive hoje no Brasil. Adroaldo, assim, no papel parece que, enfim, oposição e situação num movimento raro podem se unir e priorizar o cidadão dessa vez. Claro que tem um lobby poderosíssimo, uma indústria bilionária das autoescolas aí, Brasil afora. Agora, esse ponto aí dos instrutores independentes devidamente credenciados, eu acho que pode ser um divisor de águas, mas não tem jeito, né? Os cínicos, os céticos e os críticos estão tentando pintar esse movimento como se a gente vai voltar para os anos 80, quando a gente aprendia a dirigir com o nosso pai ou com o nosso tio, né? Mas não é bem assim, muito pelo contrário. Vamos seguir aqui esclarecendo com o David de Tarso, Adroaldo, com a próxima pergunta. Não, a pergunta era justamente essa, né? Caso, por exemplo, um pai seja pego tentando ensinar o filho ali num ambiente que não é dos mais propícios para que ele possa dirigir ou pilotar uma moto, de que forma que vai ser também a autuação envolvendo esse episódio? Porque eu concordo com vocês que realmente o preço da habilitação, assim, tá inviável. Eu lembro que quando eu tirei minha habilitação há mais de quase 20 anos aí, já era um preço absurdo. Hoje em dia, então, tá bem mais. Né? Você lembra mais ou menos quanto? Eu paguei na época uns 1.700 mais ou menos, para tirar A e B, né, as duas categorias. Então, assim, é um preço realmente inviável. Por aí também o seu, mano? Assim... Por aí, não, era por aí e tá piorando, é isso aí, perdão. Mas em relação também à questão assim, porque a gente vê muitos motoristas despreparados no trânsito, de que forma também que seria a aplicação da prova para saber se ele sabe fazer uma baliza, se ele sabe todas as regras de trânsito, o exame também, ele se tornaria mais difícil para a gente não ver situações, às vezes, que coloquem a vida das pessoas em risco? Olha, isso é uma excelente pergunta, né? A gente está, inclusive, tratando isso com os Detrans. Amanhã tem uma reunião com os Detrans aqui, para que a gente trate também esse tema do aprimoramento do exame, que é sempre importante lembrar. Duas coisas que já foram mencionadas aí. Não vai ser isso que o pai vai ensinar o filho sem qualificação, não é isso, tá? Ele precisa ser um instrutor credenciado, sempre importante lembrar. E o segundo ponto é o seguinte, os exames permanecem. Tá? Hoje o cidadão ele tem que fazer o exame teórico e o exame prático, isso vai permanecer, e a nossa ideia é que, já que a gente vai fazer uma grande revisão no processo de formação, é também aprimorar o exame. E aprimorar não é necessariamente torná-lo mais difícil ou mais fácil, é torná-lo mais apropriado ao que a gente exige de alguém que vai dirigir um veículo, pilotar uma moto. Então, por exemplo, evitar aquela discussão sobre uma mera decoreba, né, de conceitos ou de placas, para a gente passar a conceitos um pouco mais específicos de segurança viária. E no âmbito do exame prático também, evitar aquelas reprovações por um erro besta, um pequeno detalhe, e tentar focar um pouco mais na percepção de risco, na preocupação do cidadão com o controle do veículo de maneira mais segura. Eu acho que há sim espaço para isso, nós estamos trabalhando com os Detrans, essa reunião de amanhã vai ser bem importante para a gente definir alguns parâmetros, para em breve a gente ter aí a proposta sendo colocada para avaliação das pessoas, né, do Brasil. Isso aí não deixa aqui, a gente não pode deixar de considerar que talvez essas autoescolas se tornaram verdadeiros cartórios ali, super poderosos de alguns motoristas aí Brasil afora, né, mano? Eu vou contigo aqui para a próxima pergunta, a pergunta final aqui do bom papo necessário com o Adroaldo Catão. No Brasil, sempre o mundo ideal de, não, vamos criar diversas obrigações, ele acaba se encontrando
com o mundo prático de cartéis, né? Eu acho que é isso que a gente vive com a situação das autoescolas hoje. Mas, secretário, primeiro, parabéns pelo trabalho. Sou muito entusiasta dessa pauta de simplificação e desburocratização de forma ampla, inclusive no trânsito. E minha pergunta é: quais são os próximos passos? Qual é o desafio de implementação? Precisa aprovar alguma lei? Precisa ter a aprovação de alguma esfera? Quando que o cidadão na ponta vai poder tirar a habilitação mais barata? Então, mano, a proposta aqui do Ministério dos Transportes, ela está no âmbito da regulação infralegal, ou seja, no âmbito das resoluções do CONTRAN. Sendo assim, o processo ele começa aqui pela Senatran, ele é processo administrativo de mudança de resolução, ele passa eventualmente por consulta pública. A gente está aguardando, o ministro Renan Filho tem falado isso nas entrevistas, aguardando um direcionamento governamental, porque essa é uma pauta muito importante, e o CONTRAN é um colegiado de ministros, né? São ministros de Estado, de áreas relacionadas ao trânsito que tomam a decisão. Então, claro, esse é um processo que tem uma tramitação, que pode aí demorar de 1 a 2 meses, né? A gente está colocando esse assunto muito transparentemente para a população, para a imprensa, para ouvir todos os lados. Esse processo, naturalmente, ele tem a necessidade de uma consulta pública, essa consulta pública vai acontecer. Então, a gente está aí nesse caminho, né, hoje, de produção de documentos internos, para eventualmente abrir o processo, ainda essa semana, e no decorrer, né, no caminhar do processo administrativo, todas as etapas serem implementadas para aí levar o CONTRAN, que é o CONTRAN que toma a decisão final. Para finalizar, realmente, você tem enfrentado muita resistência de lobbies e grupos de interesse envolvidos já nessa altura, nessa etapa, né, do processo? Veja, é natural que os setores se manifestem e trabalhem também para eventualmente defender seu ponto de vista. A gente trata isso com muita naturalidade, tá? Eu acho que a gente tem que realmente ouvir a todos, mas é importante colocar esse tema para discussão de maneira séria e tratando com evidências, dados e evidências, que é o que a gente tem hoje. Eu acho que no início você mencionou uma coisa, será que é o momento de oposição e governo se unirem? Eu acho que existem pautas que são pautas que vão além da polarização. Essa é uma delas. Esse nível de burocracia que o Brasil veio implementando ao longo do tempo para a obtenção da CNH, ele não tem justificativa. Ele não melhora a segurança viária e provavelmente piora, porque coloca na insegurança 20 milhões de pessoas dirigindo sem CNH. Então, isso é um dado da realidade que todo mundo tem que encarar, mesmo os setores que se sentem aparentemente afetados. A gente tem feito, claro, uma manifestação direcionada também a esses setores, para demonstrar que, olha, o aumento dessa demanda vai provavelmente aumentar, incrementar a demanda para o setor. As autoescolas que prestarem um serviço personalizado, um serviço mais adequado ao cidadão, com certeza elas permanecerão no mercado. Elas terão outras formas de lidar com essa situação, simplesmente diferentemente do que hoje elas têm, que é ministrar uma aula presencial. Você imagine, existem burocracias hoje que são exigidas pela resolução e que a gente pretende acabar para as próprias autoescolas. Elas têm que ter um quadro negro, pessoal, com uma metragem específica. Você imagine quanto de problema isso gera para o Detran, que vai fiscalizar e, olha, levou uma trena e o quadro está um pouquinho maior. Quer dizer, não dá para a gente lidar mais no mundo de hoje um nível de exigência desse tipo. Que o banheiro tem que ser do tipo tal, a sala do diretor tem que ser isso e aquilo. Quer dizer, um nível de burocracia para as próprias autoescolas, que a gente pretende eliminar também, deixar o serviço das autoescolas mais dinâmico, mais apropriado para um serviço personalizado para o cidadão que quer aprender a dirigir. Eu acho que esse é o ponto. O objetivo da autoescola é ensinar o cidadão a dirigir, não só a passar no teste, mas também a passar no teste de forma personalizada. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão. É isso aí, que oposição e situação possam fazer andar. E acho que está todo mundo aqui, enquanto cidadão brasileiro, contribuinte, pagador de imposto, que realmente qualquer movimento para dar aquele choque, aquela injeção de inovação institucional no Brasil cartorial, no Brasil oficial, é mais do que bem-vindo, e é o cidadão brasileiro que vai ser beneficiado em última análise. Obrigado, Adroaldo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. É isso aí. Seguimos adiante aqui com o nosso Morning Show, pessoal.